Salve Maria. Vamos falar um pouquinho sobre o homem e a criação. O homem no sentido da humanidade. Nós olhamos quando o Senhor cria e ele vê que tudo é bom. Esse ver não é porque ele se percebe, não é porque ele começa a perceber a criação como boa. Não é que ele constata. Mas ali o autor quer declarar a beleza e a bondade e a verdade que está ali inscrita na criação de Deus. Nós percebemos que o homem já cultivava a terra antes do pecado. O pecado não faz com que o homem trabalhe, não é isso. O trabalho, ele tem um significado de cooperar com Deus. Isso antes do pecado, bem antes. Depois que um homem peca, o trabalho ele vai ter fadiga, cansaço, mas depois Cristo vai dar um sentido redentor ao trabalho. Então, o sentido de cooperar com a criação, depois tem aquela dimensão da fadiga, do cansaço, mas depois um sentido redentor. À medida que no meu trabalho eu me uno ao Cristo que trabalhou, ao Cristo que trabalha ainda na minha vida e na nossa vida. Esse trabalho, unido ao mistério da paixão, tem muitos méritos. É um tesouro. Então a relação do homem com a criação. Existe uma ordem na perfeição das coisas. De perfeição. Existe um grau de importância dos vegetais, existe um grau de importância dos animais, existe um grau, eu não diria nem de importância, mas de perfeição, né? De uma planta para outra, de um animal para outro. E existe o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Existem os anjos. Cada um no seu devido lugar, cada um com as perfeições que Deus foi dando. Não são perfeitos, mas têm perfeições, como também tem imperfeições, claro, óbvio. Então nós vemos o homem se relacionando com a criação. E o Senhor coloca esse homem como seu representante para ter ser esse seu representante. Administrar os bens, dar nome aos animais. Ou seja, cultivar a terra antes do pecado, dar nome aos animais. Ou seja, ali o trabalho, tanto braçal como o trabalho intelectual, de dar nome. O trabalho manual e o trabalho, entre aspas, científico, no sentido de científico de conhecimento, né? Ele cultiva e ele dá nome aos animais. As duas dimensões do trabalho, o trabalho braçal e o trabalho intelectual. O homem que vai conhecer ali, né, a terra, olhar também no sentido intelectual. Depois, a gente vai ver vários exemplos na vida dos santos de como se relacionar com a criação. O grande São Paulo, em Romanos, vai falar que o homem deixou de dar glória ao Deus incorruptível para dar glória aos quadrúpedes, né? As criaturas corruptíveis. Ou seja, o ser humano perdeu o senso de proporção. Então, no lugar de dar glória a Deus, ele vai dar glória a si mesmo, aos animais, aos demais homens, aos vegetais. Mas São Paulo adverte como é que nós devemos olhar para a criação. Ele vai falar que nós não temos desculpas para não perceber a Deus, para não reconhecê-lo, porque a criação, aquilo que foi criado por Deus, aponta para o Deus Criador, o Deus perfeito, o Deus Santo, o Deus Providente. São Paulo vai advertir que
nós não podemos estar isentos de culpa totalmente, porque a criação, ela, de alguma forma, ela grita que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é inteligente e cuida de nós. São Paulo nos adverte sobre isso. São Francisco de Assis, ele tinha essa relação boa com toda a criação, com os animais, com os vegetais, com os fenômenos da natureza. E, de certa forma, tinha um domínio, não de dominador, mas dominus, senhor. Senhor não porque ele está no lugar de Deus, mas porque, de alguma forma, nós somos esses embaixadores. Não no sentido de sermos apóstolos, não estou falando no sentido hierárquico, não. Mas Deus nos coloca para administrar a sua criação e cuidar dela. Uma certa vez, um lobo estava atacando uma vila, todo mundo com medo, São Francisco vai lá e acalma aquele lobo, e aquele lobo não mais ataca aquele local. São Francisco de Assis, grande santo. Nós olhamos para São Jerônimo, em um determinado dia apareceu um leão com a pata ferida, e ele e os irmãos tiraram, o que estava ferindo a pata daquele leão, cuidaram daquele leão, e aquele leão se tornou como um grande protetor daqueles irmãos, como se fosse um animal doméstico mesmo. Um animal de estimação, aquele leão. E se criou uma relação de amizade profunda, entre aspas, Amizade, entre aspas. Entre aquele leão e São Jerônimo. Não amizade no sentido que a gente fala amizade, mas houve ali uma proximidade. Tem uma história muito bela, que agora eu esqueci o nome do santo, onde ele cuidava de um orfanato de várias crianças, e os ratos começaram a roubar a comida. E ele falou o seguinte: saiam todos os ratos daqui, vocês fizeram o que não deviam, e vocês vão embora, porque vocês estão sendo atrapalhando aqui a comida das crianças. E os ratos fizeram a fila e foram embora, e nunca mais voltaram. Quando nós olhamos para a história de São Bento e sua irmã, se não estou equivocado, Santa Escolástica, eles conversando sobre as coisas de Deus, porque ele foi fazer uma visita para ela, e os dois conversando sobre as coisas celestes, sobre os mistérios de Deus, e ela achando tão bom aquela conversa, aquele diálogo santo, que ela pede a Deus que o irmão fique mais um tempo, E de repente, quando São Bento levanta para ir embora, começa a ter uma grande tempestade. E São Bento percebe que foi ela que pediu. A gente poderia dar tantos outros exemplos. Na vida do Monsenhor Jonas também tem um exemplo, Monsenhor Jonas Abib, a respeito dessa autoridade sobre a criação. Mas não é para o homem se mostrar, se exibir. Mas aqui, por que eu dei esses exemplos? Poderia dar inúmeros outros. Por exemplo, Santa Maria Madalena de Paz e vários outros santos, Quando passavam pelas flores, eles diziam que as flores reclamavam a ingratidão deles e delas para com Deus. Pela beleza e pelo perfume, elas cantavam a glória de Deus, as flores. São Francisco com os pássaros, Santo Antônio que prega para os peixes. A gente poderia dar infindáveis exemplos aqui, inúmeros. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje se esqueceu a hierarquia das coisas. Deus fica em último plano. O homem geralmente se coloca como Deus. Às vezes idolatra os animais e as plantas. E tudo fica virado de cabeça para baixo. Eu não estou dizendo que você tem que destruir o planeta. Claro que não, isso seria insano. Eu estou falando que o nosso grande exemplo de relação com a criação
é a relação que os santos tinham. Eles sabiam dar o devido valor a cada coisa. Por exemplo, na primeira leitura, se eu não me engano, uns 3 dias atrás, eu acho, foi 2, de Jonas. Jonas, ele sai para evangelizar, o profeta Jonas, para levar a boa nova de conversão para Nínive. Mas primeiro ele foge. Às vezes nós somos esses evangelizadores que fogem da missão. Mas depois que ele é engolido pela baleia e é jogado, vomitado lá perto, ele vai e evangeliza bem rápido, mas ele não fica alegre com a conversão daquele povo. Ele fica triste. Claro que tem todo um histórico por trás, né? Antes do texto. Ou seja, nós não podemos ser um evangelizador que foge e nem podemos ser um evangelizador ressentido, indiferente, que não se alegra com a conversão das pessoas. Aí ele começa a se entristecer, reclamar da vida, né, Jonas? De repente ele vai descansar um pouco, estava cansado de tanto andar, evangelizar e falar. Ele vai descansar e tem uma amoreira ali, e que cresceu rápido, e depois, quando ele viu, já tinha secado e morrido. E ele reclama para Deus, fica com raiva, porque aquela planta tinha morrido. Depois ele fala ao coração de Jonas, né? Fala a ele: se você, que não teve trabalho nenhum, se entristece com a planta que um dia nasce, outro dia morre, a qual você não teve trabalho algum, tô falando com minhas palavras, né? Como eu não me compadeceria com esse povo que não sabe diferenciar a mão esquerda da direita? E com os animais que estão aqui. Ou seja, nesse texto de Jonas nós percebemos uma hierarquia. O Senhor se importa com os homens, o Senhor se importa ali com os animais, o Senhor se importa com a planta, sim. É a criação que Ele cuida. No entanto, ali existe uma hierarquia. Existem os graus de perfeição. O terrível não é alguém defender a criação. O terrível é quando nós achamos que o homem é um demônio da criação. Quando nós achamos que o homem é o pior câncer da criação. Quando nós gastamos mais forças para defender uma árvore e nos omitimos e nos acostumamos com o aborto. Quando nós nos damos a nossa vida e os nossos mais belos discursos para defender o oceano, os rios, esquecemos que almas se perdem todos os dias pela nossa omissão, pela nossa falta de fé, pela nossa preguiça, pela nossa falta de sacrifício, pela nossa apostasia muitas vezes. Uma coisa não está contra a outra, mas cada coisa tem o seu devido lugar. A nossa relação com a criação, a gente olha para Gênesis, lá fala que no princípio Deus criou o céu e a terra. E aqui daria mais de 1 hora de explicação só sobre esse primeiro versículo. Mas o que eu queria falar é que lá vai falando que no primeiro dia Deus criou, né? Foi o primeiro dia, vai falando, segundo dia, vai falando que Deus criou. Porque o autor, uma das coisas que o autor queria mostrar de forma clara é que as aves não são Deus. As plantas não são Deus, não são deuses. Que os animais não são deuses. O autor ali, ele quer mostrar que existe um único Deus Criador, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Ele vai mostrando ali que os outros povos estão equivocados quando tratam as criaturas como deuses. E parece que nós esquecemos de ler Gênesis. Parece que novamente a gente precisa ler Gênesis para explicar que cada coisa tem o seu devido lugar.
E quando a gente inverte, a nossa vida vira um vazio. E aonde nós vivemos se torna um caos. O caos interior e o caos exterior. O autor de Gênesis, sem dúvida, queria que a gente não tivesse um pensamento paganizado. E sem dúvida a gente pode novamente ler esse texto de Gênesis 1 e falar: por minha culpa, minha tão grande culpa. Porque nós estamos esquecendo de colocar cada coisa no seu devido lugar. Claro que ninguém é contra cuidar da criação. É um dever nosso. Mas a gente não pode colocar as coisas fora do seu lugar verdadeiro. Manipulando dados, vivendo de forma pagã a nossa relação com a criação, e às vezes sendo capaz até de se intrigar com alguém, de amaldiçoar, por conta de um pensamento equivocado sobre a criação. Que Deus nos livre de um neopaganismo terrível que nos assola. Que Deus nos dê um coração cheio de discernimento, cheio de prudência, cheio de sabedoria. Amém.